Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Supre. TV Supre, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com o Marcos Queiroz. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Tudo bem, Charles. Tá tudo tranquilo. É um prazer estar aqui novamente para falar de um livro tão interessante como esse que você vai falar aí. Bacana. Nós que agradecemos a sua presença. O Marcos aí, então, já participou do programa. O Marcos é uma pessoa que ajuda bastante a Editora Teosófica. Ele já produziu capas, né, para a editora. Então, ele é um grande parceiro aí das publicações sobre teosofia e assuntos relacionados. E ele é arquiteto, professor da Universidade Federal da Bahia e também é membro da Sociedade Teosófica e membro da Loja Cultura, né, frequentador, assíduo, e produz vídeo para a internet. Ele produz aí muito conteúdo, né, relacionado a esses assuntos. E o livro que ele escolheu para conversarmos um pouquinho hoje chama-se A Sabedoria Oculta na Mitologia Mundial, de autoria do Geoffrey Hodgson. Marcos, o Geoffrey Hodgson, ele ficou conhecido, né, por ser clarividente na época, né? Então ele tem livros, né, que tem ilustrações que ele produziu junto com artistas das visões que ele tinha, né? E ele também era um grande estudioso de medicina e parece que de mitologia também, né? Então, como que um clarividente como ele, né, uma pessoa que, segundo, né, dizem, ele podia enxergar o mundo invisível, digamos assim, como que para ele era essa sabedoria presente na mitologia e que está oculta a princípio porque a gente não consegue perceber? Seria algo nesse sentido? Então, esse livro, Sabedoria Oculta na Mitologia Mundial, é mais um dos livros que ele explora a capacidade dele de vidência, né, de clarividência, e também o conhecimento dele de buscar interpretar, né, através da teosofia, do aprendizado dele, da sabedoria que ele tem, informações do que ele via. Então, quando a gente fala em mitos, quando a gente fala em algumas energias que poderíamos dizer que estão associadas a algumas entidades míticas, elas também têm associações energéticas que podem ser vistas, né? Então, quando ele fala no livro Reino dos Deuses sobre entidades e seres superiores a nós que estão ali aparecendo, ele ao mesmo tempo está falando de anjos, devas, seres superiores a nós, mas ele está falando também de criaturas que foram no passado consideradas como deuses, como criaturas de um poder fantástico e que se tornaram mitos e que foram divulgados ao longo da história durante anos e anos. E é sobre essa sabedoria oculta que ele está se referindo. Mas, além disso, se a gente for analisar uma interpretação mais assim divina de todas essas mitologias, a gente vai estar vendo somente uma das formas de ver, um dos aspectos, porque também podemos entender que esses seres que são deuses, são criaturas míticas, que são, por exemplo, Deus da guerra, Deus do amor, Deus supremo, que aparecem em várias culturas com denominações diferentes, com formas diferentes, com indumentárias diferentes e que podem ser relacionadas, elas também estão se referindo à nossa própria personalidade, ao nosso eu, elementos da nossa psique que estão ali reveladas de alguma forma. Então, a gente tanto pode ver desta forma como da outra, e isso não é um paradoxo, porque nós sabemos que esses deuses estão dentro de nós, são divindades que estão dentro de nós, e as habilidades, as capacidades que são desenvolvidas ao longo da história por esses deuses, elas são as mesmas capacidades que nós estamos buscando na nossa senda evolutiva, na nossa senda de crescimento. Então, ao mesmo tempo que essa mitologia serve para um entendimento esotérico mais profundo, ela serve para um aspecto psicológico, porque a gente
quando vive um certo mito, ou até como na visão do Carl Gustav Jung, né, o psiquiatra que trouxe muito a visão dos arquétipos e tentou explicar os mitos através de arquétipos, mostrando que eles estão presentes em toda a humanidade, porque são elementos primordiais, imagens primordiais, eles servem também para a nossa terapia. Que uma pessoa que está fraca em alguma situação, com problema de saúde, ou até no seu psicológico, com alguns transtornos, ela pode viver um mito que pode superar isso, que lhe dê força, que seja a jornada de um herói que ela está, de certa forma, repetindo, porque ela conhece já lá no seu íntimo, lá no seu inconsciente coletivo, ela tem a experiência de como superar determinadas realidades, e tudo isso faz parte dessa sabedoria oculta presente na mitologia mundial. A Blavatsky dizia, né, que o microcosmos, né, já está dentro de nós, né? Ou seja, todas essas hierarquias que a gente estuda, né, nos mitos, estaria supostamente, né, então seriam, segundo, né, esses autores, seriam aspectos do próprio ser humano. Eu estava olhando aqui o sumário do livro, né? Então, no primeiro capítulo, Marcos, ele fala sobre os contos de fada e os mitos para a teosofia. Fala um pouquinho para nós como seria isso, né, na visão teosófica. Então, que um conto de fada, ele tem um ensinamento para revelar? Como funciona isso? Sim, sim. E, na verdade, quando ele se refere aos contos de fadas, ele junta os contos de fadas e os mitos no mesmo bojo, porque, de certa forma, a grande pergunta que ele faz logo no começo do livro é por que a gente deve considerar com seriedade, tanto do ponto de vista filosófico como do ponto de vista esotérico, essas lendas, esses mitos, esses contos que podem parecer não fazer muito sentido, ou parecer ser conto apenas para satisfazer o nosso deleite de ler uma história agradável, de uma coisa que vai animar a gente, fazer a criança aprender alguma coisa mais educativa. Mas mais do que isso, além do que isso, existe um significado por trás, porque assim como a gente sabe na teosofia, de modo geral, dito por Helena Blavatsky, né, no Doutrina Secreta, a gente encontra nesses escritos antigos, que são lendas que vêm de lá de trás, os próprios contos de fadas parecem que não, mas são contos que vêm de lá do passado, de milênios e milênios de anos atrás, contados de pai para filho, e depois compilados, né? Eles têm uma mensagem por trás, uma mensagem oculta, que tem informações importantíssimas sobre o nosso eu profundo. Nosso eu profundo, que pode até ser analisado por uma perspectiva psicológica, como eu falei nesse instante, através de Jung e de Freud, também de outros psicólogos que conseguiram resgatar isso, porque o próprio Freud mesmo sem uma utilização tão ampla como o Jung, ele utilizava, como no Complexo de Édipo, ele usava mitos também, né? Mas a gente encontra ali o quê? Ensinamentos que podem servir para a gente se entender melhor, e aparecem em sonhos para a gente, aparecem em momentos que a gente está em deleites, como no próprio, digamos assim, estado de êxtase de uma meditação, né? Em fantasias, em vislumbres, que aparecem entidades que são seres que muitas vezes parecem com uma figura assim divina, e são esses devas, esses seres que se manifestam para nós e acabam resgatando em nós as experiências que temos no nosso interior e que precisam ser resgatadas tanto para passar por cima de alguns transtornos ou resolver alguns transtornos que nós temos, como também para poder continuarmos a nossa senda evolutiva do nosso crescimento espiritual. Certo? Você falou sobre, né, então, a antiguidade dos mitos, né? Então, na verdade, eles se perdem, né, na memória da história da humanidade, até porque inicialmente era uma tradição oral. Então, eles foram registrados em livros muito tempo depois, né? A gente tem ali os míticos, quase míticos, né, irmãos Grimm ali, então, que registraram esses mitos, mas na verdade esses mitos não foram de autoria deles, né? Já eram ali populares, eles só fizeram uma compilação, né, e uma organização ali. Marcos, para finalizar aqui no primeiro bloco, o capítulo 2, né, fala da simbologia da serpente e do bastão. A gente sabe que esse é um símbolo que está presente em muita coisa, né? Então, há quem diga que a serpente, né, da sabedoria, na Bíblia já tem uma outra conotação, né? E o bastão aí, o caduceu, né, com as serpentes enroladas, já é símbolo da medicina. O que o Geoffrey Hodgson traz para nós sobre esse símbolo?
Isso, ele fala que está presente em muitos mitos. E, curiosamente, eu falei aqui várias vezes de Jung. Jung também percebeu isso nos sonhos dos pacientes dele. Mas o Geoffrey Hodgson fala que aparecem vários mitos, como, por exemplo, no mito de Perseu, né? Quando ele consegue a cabeça de Medusa. A Medusa tem várias serpentes nos cabelos. E quando você digamos assim, vislumbra o rosto da Medusa, você se petrifica. Então, você não saber cuidar bem dessa energia, que é a energia da Kundalini, como que ele traz a gente, né? Na teosofia, a gente sabe que a terminologia que se usa, né, que vem de lá da Índia, né, é a Kundalini. A gente encontra em vários outros momentos essas passagens. O próprio Caduceu, ele nada mais é do que essa representação, porque tem duas serpentes que fazem uma espiral assim, e que representa o Ida e Pingala, e uma central, que é o Sushumna, que está associado a esses nadis que nós temos no nosso corpo, na nossa anatomia esotérica, e que faz com que a gente vá despertando algumas energias sutis e que podem ajudar, né, através dos chakras, podem ajudar a gente a despertar também para esferas mais transcendentes. E isso é muito bem explicado por ele, e ele faz várias associações no livro de muitas mitologias que trazem à tona esse significado, né, da serpente. A própria serpente de Adão e Eva, porque ele também não utiliza só a mitologia grega, romana, egípcia, mas também ele fala da mitologia cristã, ele fala da mitologia hebraica, né, presente na Bíblia, se reportando até o livro que ele escreveu sobre o cristianismo e sobre a Bíblia, aspectos sagrados, né, da cultura da Bíblia, etc. E ele também faz uma associação muito boa com essa energia, não só da Kundalini, mas as outras duas energias presentes, né, primordiais presentes na teosofia, que é o Forrat, o Prana, né, no caso, e a Kundalini. E ele associa 3 princípios que estão em algumas formas de algumas mitologias que ele cita no livro. Ele fala do princípio hélio, que ele associa ao Forrat, que é aquela energia primordial e que pode ser associada à energia elétrica, mas tem vários tipos de energias elétricas associadas, não é só a que nós conhecemos. Mas assim, tem o princípio de Eros, que ele associa ao Prana, que é o amor-sabedoria, é aquela energia de amorosidade, de afeto, etc. E o princípio Hefesto, que é o deus Vulcano em Roma, né? Que ele é que forja os instrumentos dos deuses, e é o deus do fogo, que está associado a Kundalini, que é o fogo serpentino. Então, ele faz essas associações incríveis, mostrando como as mitologias também revelam esses ensinamentos, que só quando a gente descobre mesmo a chave para poder a gente fazer as devidas associações, né? Esse é o programa Leituras para Viver Melhor, onde estamos conversando com o Marcos Queiroz sobre o livro A Sabedoria Oculta na Mitologia Mundial, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Marcos Queiroz sobre o livro A Sabedoria Oculta na Mitologia Mundial, de autoria do Geoffrey Hodgson e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Marcos,
Então você falou, né, no primeiro bloco, que para que a gente possa perceber essa sabedoria, entender, né, os ensinamentos aí presentes nas mitologias de tantas tradições, nós precisamos das chaves, né? Se nós não temos as chaves, aí fica inviável, né? Então, essa assimilação de todas essas informações. Então, o autor ele traz dicas sobre isso? Quais seriam essas chaves? É curioso que isso, tanto na questão psicológica quanto na questão esotérica, a gente precisa dessas chaves, né? Eu lembro de que Jung fala muito assim, que quando a gente quer interpretar um sonho, ou um conto de fadas, ou um mito, ou qualquer coisa, a gente deve conhecer o significado de cada um desses símbolos. Como a gente falou aqui, falamos da serpente, falamos de do caduceu, falamos de coisas assim, que tem um significado na sua própria representação, na sua própria imagem. Mas ele também diz assim, depois que você aprender todos os símbolos, esqueça eles, para que você possa trazer a sua intuição para juntar essas peças todas e conseguir entender melhor. Isso vale para os sonhos, vale para interpretar até os acontecimentos que ocorrem na nossa vida, como as sincronicidades. Então, ele fala de 4 principais chaves para a interpretação e que tem a ver com isso que eu falei, porque ela não diz respeito só aos mitos, às histórias dos mitos, mas à história da nossa vida também. Porque nós vivemos uma jornada mítica também, queiramos ou não. Podemos estar escolhendo um ou outro caminho dentro dos vários mitos que revelam as várias fases iniciáticas do processo de crescimento espiritual de cada um, do processo de redenção de cada um. E o primeiro deles, a primeira chave que ele fala é assim, que tudo acontece no interior, dentro de nós. Então, se a gente pegar um mito desse, a gente precisa interpretar o que está dentro de nós naquele mito. E não só é mito, mas contos de fadas também. Às vezes a gente vê assim, uma madrasta malvada e a gente não percebe que está relacionado com algum sentimento sombrio que nós temos dentro de nós, ou algum vilão que fez alguma coisa, aprisionou algum herói e tudo mais. E isso é importante, ou quando foi roubado alguma coisa dele e tal. Então a gente tem que entender que isso está dentro de nós e está associado aos arquétipos junguianos, está associado às imagens arquetípicas também. E talvez na linguagem do Geoffrey Hodgson a gente possa dizer que está associado às divindades internas que nós temos, que precisam ser revitalizadas, despertadas, acordadas. E essas chaves vão ajudar a gente. Então a primeira delas é tudo acontece no interior. A segunda, ele diz que pessoas personificam qualidades humanas. Então, parece que é a mesma coisa, ou parece muito próximo, mas é sutilmente diferente isso, porque isso era o que Jung chamava de dramatis personae. Quando você vai interpretar um conto, ou um mito, ou qualquer história dessa, até uma história contada por vocês mesmos, por qualquer um de nós, por quem está nos ouvindo agora, vai estar imprimindo ali alguns elementos arquetípicos da sua psique. Se quer tornar ela interessante, quer também fazer alguma coisa que vai mexer no psicológico da pessoa, então vai envolver alguns arquétipos, vai envolver algumas personagens, e essas personagens elas estão associadas ao nosso interior também, que são figuras que tradicionalmente trazem todo o seu histórico psicológico presente dentro de nós, porque são divindades, são seres, e que a gente poderia até chamar, dentro da linguagem junguiana, que são aquelas imagens arquetípicas, né, de persona, sombra, como ele passou a organizar quando ele estudou as religiões e trouxe para a gente também, dentro do que ele aprendeu no hinduísmo, no budismo, no shintoísmo, no taoísmo, e trouxe todas essas configurações de deidades que estão presentes dentro de nós, porque nós temos um fio que nos liga a todas essas entidades e faz a gente conectar com essas energias, sintonizar com essas energias. Então, por isso que é uma chave importantíssima em tentar entender o que são essas personagens e como elas dentro de nós, o que elas fazem na nossa psique. A terceira chave seria as histórias dramatizam fases da evolução humana. E um exemplo clássico disso é a própria jornada do herói, que a gente já ouve falar muito isso, né? Que a gente encontra, Joseph Campbell traz isso, né? Naquele Herói de Mil Faces, organizando melhor o que até Jung já tinha trazido antes. Mas na visão esotérica de Geoffrey Hodgson, isso equivaleria à iniciação da senda iniciática. A pessoa que faz uma trajetória, faz um caminho, e quando começa essa trajetória, tem todo um caminhar, tem todo um processo.
E muitas vezes as pessoas não sabem como que esses mitos podem servir para a gente, tanto psicologicamente como também esotericamente. E eu posso dizer a vocês que em todas as linhas de estudos, elas mostram que só o fato de você ler histórias míticas já é terapêutico. Mesmo que você não interprete dentro de uma perspectiva psicológica, mesmo que você não interprete dentro de uma perspectiva esotérica, você vai estar entrando em contato com os elementos arquetípicos que esses mitos têm, vai estar em contato com essa sintonia fina, né, na linguagem mais esotérica, das coisas que a gente traz dentro da gente e já vão ajudar para a gente a entender experiências que a gente está vivendo, saber até que elas são passageiras, porque quando a gente entende uma jornada do herói como numa etapa não muito feliz, não muito boa em algum momento, a gente sabe que ela é temporária e que vai vir uma etapa logo em seguida, e essa etapa logo em seguida pode ser esperada sem ansiedade, porque a pessoa sabe que existe uma sequência que nos levará a uma meta, nos levará a um resultado final, e só isso já nos tranquiliza e também nos ajuda através dos caminhos que a gente encontra nos mitos de solução de problemas, e a gente, quando vivencia esses problemas, a gente acaba tendo dentro de nós já as próprias soluções, a gente só precisa meditar e buscar dentro de nós essas respostas. E por último, a quarta chave seria o simbolismo da linguagem que ele utiliza o tempo inteiro, que a gente precisa entender, porque os símbolos, eles são algo que é produzido por nosso interior, na linguagem junguiana, pelo nosso inconsciente coletivo, e esses símbolos ajudam a gente a compreender algo que nossa mente mente inferior, mente tridimensional, não é capaz de captar, porque os símbolos, eles trazem informações do nível mais sutil e transcendente, com digamos assim, um cabedal de conteúdos que a gente assimila sem precisar nem racionalizar muito. Então, os símbolos trazem essas mensagens dentro por um caminho mais búdico, eu diria assim, né? Na linguagem teosofista. Na linguagem do psicologia junguiana, seria mais do inconsciente coletivo ou do inconsciente pessoal, tentando trazer a mensagem, quer seja por sonho, quer seja por vislumbre, quer seja por algum caminho que nós criemos dentro de nossas fantasias, para poder chegar até o consciente, e esse consciente resolver problemas e tentar sanar situações não muito boas dentro do processo que a gente vive na Terra, na nossa existência, na nossa encarnação. Né? O Geoffrey Hodgson, no livro, fala também sobre os 12 trabalhos de Hércules, né? Você mencionou até a jornada do herói, há quem faça a relação, né, entre os 12 passos da jornada do herói, os 12 trabalhos de Hércules, os 12 signos do zodíaco, né? Então há quem consiga fazer essa assimilação aí. E será que tudo isso está relacionado ao nosso mundo interior, Marcos? Sim, está sim. Na verdade, ele dedica uma parte muito grande do livro para falar sobre os 12 trabalhos de Hércules, que estão sim relacionados aos 12 signos do zodíaco, né? Porque, na verdade, são arquétipos que nós temos que vivenciar, de certa forma, organizados de uma maneira bem fácil de até a gente perceber no nosso dia a dia, no nosso caminhar. E é interessante até conhecer a história de Hércules, porque ele já começa se livrando de duas serpentes que são atacadas, ele ainda no berço, e isso também é uma associação ao fogo serpentino, de ele superar aquelas energias, ele conseguir. Ele, como foi, digamos, fruto de uma traição de Zeus, então, de certa forma, ele sofreu, né, um grande prejuízo da própria esposa de Zeus, né, que era... o próprio nome dele, Heracles, que é a glória de Hera. Então, de certa forma, tentando fazer com que ela conseguisse se superar através de tudo que ela colocou como obstáculo na vida dele. Então, como ela ficou sendo, de certa forma, atacada pela deusa, né, pela esposa de Zeus, ele teve que recorrer a vários caminhos para poder se superar. Aconteceu umas situações trágicas na vida dele que ele ficou se sentindo muito culpado, e por conta disso, para superar, ele teria que passar por esses 12 trabalhos. Então, isso é um caminho que pode ser associado muito bem até os acontecimentos que a gente encontra no cristianismo, né? Pecado original, e depois tendo que se superar através de um caminhar evolutivo que Jesus trouxe para a gente. Então, pode ser associado a isso, pode ser associado
a toda a caminhada evolutiva que nós temos, que no fim, ele quando vence todos os 12 trabalhos, ele é transformado em estrela, então ele passa pela sua apoteose, como se chama, né? Que ele consegue se transformar em estrela, e ao se transformar em estrela é a representação de alguém que conseguiu se tornar imortal, e se tornar imortal nada mais é do que atingir o seu ápice como Deus, como ser imortal que somos nós, né? E isso é uma representação bem forte, né, de nossa trajetória, de nosso processo iniciático. Muita gente pensa que Hércules só tinha força, mas se a gente encontrar, olhar, for pesquisar nos livros clássicos, né, o livro, por exemplo, Metamorfose de Ovídio, que conta a história toda de Hércules já depois de ter colhido de várias lendas, você vai ver que ele era um ser inteligentíssimo, porque, de certa forma, ele reúne as qualidades que uma pessoa, dentro do seu processo evolutivo natural, vai conquistando à medida que vai evoluindo, e essas qualidades são de vital importância para que a gente também possa vencer nessa caminhada de redenção que nós temos. Bacana, então fica aí o convite, né, para todos que têm interesse nesses temas, né, então psicologia, espiritualidade, teosofia e mitologia. Fica a dica, então, da obra que abordamos hoje, A Sabedoria Oculta na Mitologia Mundial. O Max está ali com o livrinho na mão. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Marcos Queiroz sobre essa grande obra aí que está disponível em língua portuguesa para todos os interessados. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos